We are live. Ok. Boa Muito boa noite. noite, querido Boa amigo. noite. Como é que isso vai? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Ok. Hugo, posso pedir uma coisa? Não, Primeiro que primeiro tudo, tenho que agora dizer que boa vamos noite aos nossos começar. ouvintes. Ok. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes e os nossos espectadores e espectadoras do YouTube. Boa noite. Espero que gostem deste novo episódio do nosso podcast e espero também que o Hugo mude um bocado, porque pré, pré a gente entrar no ar, o Hugo estava um bocado excited. Caro amigo, como é que o meu amigo está agora? Está mais calminho? Porque eu acho que os nossos e as nossas ouvintes não merecem o seu comportamento. O meu Ficariam amigo estava um chocados. bocado chocados, Ficariam chocados porque o com. meu amigo estava Mas eu irreconhecível. posso ter momentos assim de loucura, sabias? Ok, Às vezes o meu amigo acontece. tem, é ciclotímico. Não sei o que é um ciclotímico, mas tem pinta de ser uma coisa má. É uma coisa que não é boa, mas também não é má. Soa uma coisa má. Não. Má. Querido amigo, muito boa noite. Bem-vindos Como é que foi? aos nossos podcasts. Bem-vindos aos nossos podcasts. 10 de maio, 23 e 25, desde Madrid. Como é que foi mais um dia de trabalho no aeroporto? Correu tudo Dia bem? fantástico, dia calminho, dia sereno, sem grandes novidades. E assim, Fico contente. decorreu. Eu tenho uma coisa que comentar. Pois, eu sei, já Estavas estou aí a a ver que estás perguntar, aí tão arranca, ansioso. não sei e tal. Não, não é. Aliás, até nem é uma coisa Estou a deixar agradável. a deixar a coisa aberta para que tu Ok, nem te é uma coisa agradável, expresses. mas fui à missa hoje. Vê bem, fui à missa. Fui a uma missa, melhor dito, uma missa, a missa do sétimo dia. Uhum. Ahm, mas depois no caminho, porque ainda por cima fui de metro, então tive tempo para pensar, e fui de metro, já agora comento-te a ti e a todos os nossos ouvintes, a minha moto está estragada, não sei o que é que aconteceu, não arranca, mas pronto. Bateria, Não, uma coisa assim estranha, não sei se é. alternador. Tem pinta de ser qualquer coisa assim. E então, esse trajeto em transporte público deu-me tempo para ter um momento de reflexão sobre isso. Como tu sabes e como as pessoas que nos acompanham sabem, eu sou ateu, não é? Portanto, eu não professo nenhum tipo de religião. No entanto, respeito, obviamente, as pessoas que professam as suas crenças. Uhum. Então fui a uma missa de sétimo dia, posso dizer, à missa do sétimo dia do irmão do nosso amigo Nacho Vila, que faleceu. Não sei exatamente as circunstâncias em que faleceu o senhor, mas era novo, era um homem novo. E então pensei numa coisa que me ensinou a nossa amiga Rema Balseiro, Uhum. ah, que eu fui à missa do sétimo dia do pai dela. Ah, e eu achei piada, não, a melhor expressão não é achar piada, mas gostei muito das palavras que ela utilizou para agradecer a nossa presença nessa missa. Uhum. Porque ela disse: "Ah, sabendo que vocês não entram nesta casa, agradeço muito o facto de tenham vindo, porque entenderam que era importante para mim que vocês estivessem aqui." Uhum. E foi o que eu fiz. Yeah. E então queria-te confrontar, querido amigo, porque tu nestas coisas és um bocado mais, és bastante mais estrito do que eu. Tu farias o mesmo? Eu acho que Mostrar esse depende, apreço sim, depende de por que pessoa. depende da pessoa. Eu acho que sim. Ok, Hum. ok, ok. Sim, então, quer dizer, eu também, quer dizer, não há pessoas que não faria, não é? Yeah. Ah, mas tu terias que selecionar muito bem a pessoa Sim. para te ver, sujeito a Sim, essa situação, porque é uma porque eu coisa não que vejo. realmente Claro. te mexe contigo, não é? Entrar numa igreja mexe contigo. Sim, aliás, eu tive várias. Já partilhei isto contigo alguma vez que não. De várias É que eu experiências lembrei-me de ti hoje, de eu viajar. lembrei-me de ti hoje à tarde, Hum. quando estava na E, rua. e epá, posso. Há pessoas que fazem essa distinção, não é, entre, digamos, a parte arquitetónica, a beleza arquitetónica e tudo Uhum. isso. E eu, no entanto, eu não vejo, não sou capaz de tirar o filtro de toda a Do carga e culto. de todo o passado histórico desta religião, não é? Então, para mim, é uma.
é uma destas religiões que ao fim e ao cabo têm os seus valores, têm as suas diretrizes, as suas O seu dogma? sim, mas que não é coerente com o que predica, muitas vezes, Sim, não é? isso é verdade. Isso é E, verdade. e especialmente, ou seja, e os seguidores desta religião normalmente o que predicam também muitas vezes entra em conflito depois com, ou seja, essas próprias pessoas não são tão pouco coerentes. Eu digo, digamos, estamos a generalizar, claro, porque há pessoas que de Sim, certeza que sim, sim. seguem fiéis e seguem, digamos, esse dogma, não é? E as diretrizes estipuladas, estabelecidas por essa religião. Mas depois, à parte disso, ao fim e ao cabo, todas as religiões, quando são levadas a um extremo, a um fanatismo, acabam por prejudicar mais do que trazem muito sofrimento e trouxeram muito sofrimento ao longo dos séculos, não é? Ao longo da existência da humanidade, não é? E não entrando num tema sensível, mas de alguma maneira Hum, a Igreja Católica não, os seus pecados não se remontam uhum, há séculos a esta parte. Não. Há coisas muito recentes. Há yeah, coisas muito recentes, há coisas que todos os anos são notícia, yeah. como é o caso de abusos sexuais a menores. Eu não sou capaz, epá, Assim, é claro, essas coisas são das coisas que eu não hum, sou capaz de conceber. Como é que. claro. Como é que os seus acólitos Exato. não se mobilizam e dizem: não, não, espera aí, isto tem que acabar. Não é? Ou seja, como é que os Há pessoas que são católicos tão vão a uma cegas, igreja? claro, há pessoas que são tão Exato. cegas na fé, na crença, Uhum. que na cabeça deles é inconcebível que isso aconteça. Não é? Ou seja, é curioso que tu tens, por exemplo, um adepto do Sporting, ou um adepto do Benfica, ou do Real Madrid, ou do Atlético de Madrid, ou seja qual for o clube de futebol, Aham, que o clube começa a perder jogos, que os adeptos começam a ver que a direção do clube, uhum, e isto não é tão absurdo o exemplo que eu estou a dar, não é? uhum, Porque os níveis de fanatismo são iguais, são uhum, idênticos, não é? Ah, então, os adeptos, seja qual for o clube de futebol em questão, que veem que a direção não leva a equipa pelo bom caminho, que a uhum, equipa está quase a descer de divisão. Tu começas a ver que os adeptos, uhum, sócios e não sócios, começam-se a manifestar, uhum. começam a incomodar, começam a assediar a Exato. direção do próprio clube para mostrar o seu desacordo e o seu desagrado com a Yeah. política do clube e Uhum, os resultados do clube. yeah, Pois os católicos não fazem o mesmo, pá. yeah. Sim, Os católicos, não levantou a voz, não é? eu ouvi católicos a dizer que, a justificar, a dizer, todas as pessoas cometem erros. Epá, violar uma criança não é cometer um Eu erro. também acho que isso seja É considerado um cometer um erro. crime, é Exato. cometer um crime e é acabar com a vida de uma pessoa Hum, quando essa pessoa tem 9 anos ou 6 ou 10 ou 12 ou tenha yeah, a idade que tenha. Isso não é um erro, isso é um crime que acaba com uma pessoa. yeah. Então, este era um pouco que talvez um início polémico, mas lá está, eu não fui pela fé de uma pessoa, eu fui por essa pessoa. E ele ficou surpreendido quando me viu. Aham, Não falei com ele, depois disso, até porque eu cheguei, vi-o, fui cumprimentar, eu disse: "Venho-te cumprimentar porque sei que depois vais estar ocupado". Uma vez, já por experiência, vejo que termina a missa e, obviamente, as pessoas, os familiares diretos, aproveitam para, para agradecer a presença de todas as pessoas que foram e tal. uhum, E eu fiz isso ao início e depois, e aliás, fui o primeiro em sair da igreja. Fui a primeira pessoa a sair da igreja, yeah. mas pronto. E nada, era para isto. Não, E sabes já que. mudando de temas, Não, 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 desculpa. não, muda, Não, não, continua, acho que continua. ainda não podemos falar um pouco mais sobre isso, porque, aliás, no outro dia, ou recentemente, ouvi também um relato. Eu não sei se te contei que eu ultimamente sigo um canal de rádio que transmite online, que se chama Talk Sport, e eles transmitem desde a Inglaterra, desde Londres. Hum, E uma das entrevistas que fizeram foi a um ex-jogador de futebol que
que foi, como é que se diz? Que sofreu abusos sexuais do seu próprio treinador, ou seja, Oh, desde criança, ainda por cima era uma pessoa que estava integrado na vida social dos próprios pais, uma pessoa que chegou a viver na casa onde ele se encontrava, não é? Não sei em que circunstâncias ou por que circunstâncias é que acabaram por receber esse treinador dentro da casa deles, mas o que é certo é que este já homem, não é? Sofreu e denunciou recentemente estes abusos sexuais por parte do treinador de futebol que abusou dele desde muito jovem, desde muito pequeno. Não sei se foi desde os 8 ou tu, sa- desde os 9 anos, uma coisa assim do género. tu sabes que isso é uma das características dos abusadores Hum, sexuais. E são sempre as primeiras pessoas a serem investigadas, as hum, pessoas do entorno mais yeah, próximo. yeah, Primeiro porque ganham a confiança da pessoa, da vítima, e depois a vítima hum, não consegue denunciar. Se já é difícil denunciar, mesmo que seja um desconhecido, uhum, imagina o que é denunciar ao melhor amigo dos teus pais, yeah, ou um bom amigo dos teus pais, ou uma hum, visita da casa, ou um tio. exato. É complicado, Sim, complicado. porque isto depois acaba, a família ou acaba por ser um pouco cúmplice, um pouco na linha do que nós falávamos dos católicos, não é? Ou seja, dos padres e dos curas eh, que abusaram sexualmente de menores e o entorno acaba por ser cúmplice e silenciar, não é? Ou seja, não denunciam estas situações, às vezes são conscientes ou não querem ver de que está a acontecer e, Uhum. as vítimas acabam por sofrer em silêncio porque não são capazes de partilhar com. Até as próprias vítimas acabam por sentir vergonha e sentir-se culpados desta situação porque muitas vezes pensam que são eles próprios responsáveis por promover que isto aconteça, não é? Claro. Mas, epá, não sei, há muita merda. Há muita, Sim. muita merda neste mundo com isto. Hoje em dia, felizmente, digo felizmente porque pelo menos começam-se a conhecer cada vez mais casos destes, especialmente com pessoas famosas também, não é? Tivemos o caso de, não sei, há um par de anos atrás do Kevin Spacey, que também foi acusado por abusos O Kevin, sexuais. o Kevin Spacey desapareceu. Sim, ou seja, no auge da sua carreira, no Uhum. meio de uma série que toda a gente idolatra, ou seja, de repente, de um momento para o House outro, of Cards? House of Cards. hum, Sim, digamos, estava no pico da sua. O gajo era excelente nesse papel que desempenhava nesta série da Netflix, mas de repente sai uma denúncia e acabou-se. Acabou-se. Acabou-se a carreira. Não se ouve falar dele, desapareceu por completo. Não, Houve não desapareceu. um, houve um, houve um cómico destes, que também, não sei agora, não me L- lembro. O Louis Louis, C.K. Louis C.K. também, que Louis C.K. esse não foi tanto por abusos, foi mais por, digamos, uma questão de disposição. Acho que o gajo foi acusado de masturbar-se à frente de colegas de trabalho, especialmente mulheres, Uhum. e denunciaram isto e o gajo esteve uma temporada aí em silêncio, acho que foi para aí 3 ou 4 anos mais ou menos, agora Uhum. regressou outra vez às atuações, mas há muitas coisas destas a saírem agora cá para fora. Felizmente, porque se tem que denunciar, pá, é uma coisa. Mas eu não sei se até que ponto é que a sociedade, o próprio sistema, está preparado para proteger as vítimas destas situações e o acompanhamento psicológico que é necessário para tentar de alguma forma recuperar. Não sei se é possível recuperar alguma vez uma coisa destas, pá. O que se passa é que essa violência continua a ser exercida Hum, na grande maioria por figuras de poder, hum, professores, yeah. padres, treinadores, É, exato. preparadores Aham, físicos, como era aquele da equipa olímpica de ginástica hum, dos Estados Unidos da yeah, América, que esse homem acabaram por lhe dar prisão perpétua, acho eu, não sei. hum, E esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema.
E tu vês, pá, ou seja, há 700 casos, e aconteceu mesmo em Portugal, embora parece ser que a igreja, vê bem, parece ser que a Ah, igreja portuguesa, em comparação com a igreja espanhola, ajudou mais, cooperou mais na investigação dos casos. Mas não é uma loucura, ou seja, hum, não sei bem as proporções agora, mas em Espanha, de 700 casos que o Procurador-Geral do Estado pediu, pediu informação para investigar, a Igreja Católica deu tipo 50. Né? Ou seja, imagina, o que é o advogado do Estado dizer, ok, yeah. eu tenho aqui 700 casos que têm que ser resolvidos, Uau, e quer informação destas 700 pessoas. yeah. A Igreja Católica dá-lhe 50. Acho que em Portugal foi um bocadinho mais. Hum, Então aí já tens um problema, porque já tens uma obstrução à justiça. Porque se a Igreja Católica quer cooperar e quer limpar a sua imagem, o que é que faz? Caro yeah, amigo, 700, vamos pôr estes 700 sacerdotes à sua disposição. yeah, Eles contratem o seu advogado e a justiça que atua. E a justiça que atua. Não é a justiça divina que tem que atuar. Não. Não, agora não se preocupe, que este senhor já não vai fazer mais nada com as criancinhas hum, e vai rezar 10 Pai Nossos ou 20 Ave Marias por dia. Que não pode ser assim, pá. Tem que haver um compromisso por parte dessas entidades de poder. Tem yeah. que haver um compromisso por parte das pessoas que cometeram os crimes em ter que colaborar, e já está, para que se chegue à conclusão de tudo, não é? E que obviamente as pessoas que cometeram os crimes paguem pelo que Yeah. cometeram, não há outra hipótese, não há. Eu acho que o caso que eu te falava antes de uma equipa de futebol, o jogador de futebol foi um ex-jogador do Tottenham, isto foi em Uhum, 2016, um Paul Stewart, que deu uma entrevista ao The Mirror e uhum. denunciou que foi abusado sexualmente pelo seu treinador quando ele ainda era uma criança. Vê bem, vê bem. Uh, Pá, é o E que momento. destroem a Claro, vida de uma pessoa. mas ou seja, a parte a inocência de uma criança nessa fase da vida, não é? Porque ainda mantém uma inocência, ainda não está tão exposto aos problemas do dia a dia, de adulto, e vivem em total ignorância, não é? E de repente são confrontados com esta situação. Ou seja, o atacante está numa posição de controle e de poder absoluto, não é? O que tu mencionavas antes, que normalmente ocupam sempre estas posições de poder, não é? E se calhar é isso, se calhar é sempre esta situação de eu tenho poder, não é? Normalmente o atacante tem o poder e a vítima não tem esse poder. Claro. E epá, imagina numa situação destas em que uma criança esteja exposta a um adulto e sofrer estes abusos desta forma sem entender o que é que está a acontecer, e da outra parte saber perfeitamente o que é que está a acontecer. Pá, eu tenho lido Hum, muitos artigos, inclusivamente relatos de pessoas que sofreram abusos, hum, e há uma coisa ainda mais complicada para uma criança, é o sentimento de culpa que as claro, crianças sentem. yeah, Por dizer, isto é culpa, isto é por minha culpa. yeah, Ou seja, vê bem o que é a psique da pessoa claro. que reverte a situação e a vítima sente culpa. Isso, eu acho que isso é uma coisa mais habitual, mais frequente acontecer do que nós pensamos, porque até as Não, não, próprias vítimas de violação sim, acabam sentiu por mesmo. passar por essa fase, Sim, sim, não é? por De essa fase. sentir-se Sim, sim. culpado. Se eu Hum, não tivesse ido, se eu não tivesse dito, exato. se eu não tivesse feito, e Yeah. porra, mas não, a culpa não é tua, pá, a culpa é do outro desalmado. E aí entra uma coisa que nós já falámos Hum, dezenas de vezes neste espaço, yeah. ahm, que é a educação, pá. Educação, 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 Sim. educação, educação. Sim, as atitudes muitas vezes até as próprias crianças hoje em dia, bom, hoje em dia não sempre foi assim, mas eh, o que acontece é que antigamente havia certos comportamentos que não eram tolerados pelo grupo. Ou seja, o grupo, quando tu estás na rua, todos os conflitos
tudo o que aconteça na rua decide-se na rua e ali fica, não é? Porque a maioria normalmente acaba por. Ou seja, é um pouco uma dinâmica de manada, não é? Uhum. Sim. Ou seja, digamos que o mais forte há sempre um elemento um pouco Há mais. um líder, há um Exatamente. líder, não é? E normalmente o grupo decide, digamos, o destino, entre aspas, ou resolve a situação de uma maneira, não é? Hoje em dia não existem referências. As crianças, digamos, a presença dos pais existe, mas não existe de uma forma muito ativa, não é? É mais uma atitude mais passiva do que outra coisa. E a forma como se educam as crianças hoje em dia é em base ao respeito, à partilha constante, à, à não agressão, mas não existe, digamos, eles próprios não são capazes de tomar uma decisão, ou seja, quando as coisas começam a entrar num certo nível, há sempre um adulto pelo meio que tenta resolver a situação ou tenta rebaixar um pouco baixar um pouco a intensidade. Mas esta questão dos abusos sexuais é uma coisa que já existe e que sempre existiu, não é? Não é uma coisa que. Sim, mas isso não é justificação para que continue a existir. Não digo isto obviamente Claro, com essa claro. intenção, mas. A questão é que, sendo que sempre existiram e não havia os meios que existem hoje em dia Yeah. para denunciar Hum, esse tipo de coisas. Eu, por exemplo, se, vamos lá ver, o acesso à informação hum, e o acesso à denúncia, hoje em dia é muito mais fácil de levar a cabo. Ou seja, hoje em dia, uma pessoa que tenha, por exemplo, Twitter, já nem vou tanto por aí. Uma pessoa que tenha um telemóvel, sim, uma pessoa vai pela rua, vê que um homem está a maltratar uma mulher, ou vice-versa. yeah. Mas este vice-versa digo por ser, não equidistante, mas equânime. Hum, Pronto, já está. Mas nós sabemos que a proporção é de 99 contra 1. sim, Já está. E a coisa é assim, não nos podemos enganar. Ah, uma pessoa vai pela rua, vê uma agressão dessas, agarra no telemóvel, pá, e telefona yeah. à polícia e já está. Olha, eu estou na rua tal, à altura do número tal, não sei o quê, há um homem que está a maltratar uma mulher. Onde é que eu quero chegar? Que Uhum, já há mais meios para que as pessoas possam atuar de uma maneira yeah. rápida. Isto acontecia em 1997 e o que é que um gajo fazia? Pois, se não houvesse uma cabine telefónica, ou o que é que uma pessoa ia fazer? Ia correr à esquadra? Yeah. Olha, eu vi isto. Onde é que viu isto? Vi no chafariz de dentro. Então vá, Pois, vamos para lá. A esquadra está em Santa Apolónia. yeah. Epá, aqui não há ninguém. Epá, se calhar já estão no Campo das Cebolas, ou se calhar subiram pela Rua de São Pedro, ou subiram pela Rua dos Remédios e já vão. Hum, Estás a perceber? sim, Mas qual é o problema? É que continua ainda a haver esta coisa de olhar para o outro lado. Eu não tenho nada a ver com isto. São pois, é um problema. coisas de casal, mas não sei o quê. Yeah. Pá, não, meu. Não, não. Hum, Isto tem que se denunciar e acabou. Eu não sei se tu sabes ou ouviste falar de um caso, pá, é de há uns 10 anos, um professor, que esse senhor até depois acabou por ser tertuliano num programa e não sei o quê. Pá, um professor, professor de escola secundária, acho eu, hum, ia na rua, pá, e viu um homem a maltratar uma mulher. aham, Um casal jovem. E ele já tinha, pois, provavelmente os seus 50 anos, uma coisa qualquer. Pá, e o homem intercedeu para defender a mulher. hum, Pá, o outro deu-lhe uma carga de porrada de tal maneira, ou seja, o agressor aham. deu uma carga de porrada ao professor que tentou, melhor Ele dito. acabou por Pá, falecer. esse homem, não faleceu, Não? mas teve meses em coma. Soa-me essa história, sim. Meses em coma, Yeah, que posteriormente o homem recuperou e até depois foi. yeah, Depois esse homem até teve uma vida um bocado transtornada, hum, coitado, de alcoolismo e não sei o quê, mas yeah, pronto, paciência. Mas, mas para que tu vejas a situação, hum, que ou há essa situação de uma pessoa virar a cara para o outro lado, yeah, ou uma pessoa que quer interferir hum, e acaba por sair mal parado, não é? hum.
para Eu mim, acho que isto são as coisas, desculpa, um pequeno parênteses, peço desculpa. Estas são sim, as coisas que o meu pai gosta e admira neste espaço. Ele diz-me sempre o mesmo, que é a capacidade que nós temos de começar a falar de um tema e meter noutro, e meter outro, e não meter é outro, isto para nada e estava conseguimos dar um. escrito, ou seja, Exato, não, não, obviamente, mas eu o que digo sempre ao meu pai é isso. Não é que nós tenhamos uma capacidade de oratória brutal, yeah, se calhar temos ou não, é a confiança que existe entre os 2 claro. e que nós que entramos aqui neste quarto e esquecemos do que bom, mas pronto, era Não só um pequeno sempre, não, parênteses não, mas porque ele está chega alinhado, amanhã. está alinhado Ele perfeitamente, ele e a minha mãe porque chegam amanhã. estas questões são as questões que ao fim e ao cabo nos preocupam e Sim, são situações do e são cotidiano, da atualidade. exatamente, Exatamente, e que estão presentes e que nos preocupam mais que nada porque temos filhas, temos mulheres à nossa volta que são parte da nossa família, são parte da nossa vida que, e que e que de alguma forma ou outra também nós sofremos de certa forma de alguma forma em formatos diferentes algum tipo de abuso e queremos que isso não aconteça às pessoas que mais queremos, não é? E mas eu acho que nós não devemos só mostrar sensibilidade porque somos pais de miúdas. Ou seja, isto é uma sensibilidade que tem que ser comum a toda a sociedade. yeah, Seja uma pessoa com filhas ou com filhos, ou uma pessoa que não tem filhos nem tem uhum, filhas. Ou seja, isto é uma coisa que é com uma consciência uhum, social. Está a yeah, perceber? yeah, Ou seja, é a tal história que falávamos, voltando aos adeptos de um clube de futebol. Quando os adeptos de um clube de futebol vão aí, como por exemplo, agora aqui em Espanha, por exemplo, lembro-me dos do Valência, uhum, não é? Porque o clube foi comprado por um senhor de Singapura e não sei o quê, eles andam aí sempre a pôr. Ou seja, quando eu vejo esses milhares de pessoas yeah, a manifestar-se à porta do estádio do Valência, pá, tu aí tens, Hugo, tens heterossexuais, homossexuais, bissexuais, direitas, de esquerda, liberais, conservadores, católicos, ateus. Está a perceber? sim, de repente Ou seja, porque, toda essa massa junta-se para um objetivo em comum, não é? claro, Ou estão e todos de então, acordo? efetivamente, Hum, eu acho que há aspectos da sociedade que são nocivos para a sociedade e que têm que gozar dessa unanimidade hum, por parte da sociedade. Têm que entender, mas claro, o que acontece? Já tens governos, não, perdão, partidos da extrema-direita, como é a Vox, que nega que exista uma violência de género. uhum, Diz, não, a violência é toda igual. Não, não é toda igual, senhor. Porque aqui morrem 50 mulheres por ano, pá, yeah, mais, ou mais, não yeah, sei, mas posso ir à procura mas, seja qual for, é um horror. Seja o número que for de mulheres que morrem a, a- a mãos dos homens que são, ou os seus casais, ou ex-companheiros, ou ex-namorados, ou seja, já é uma vergonha, pá. É uma vergonha. Tem que haver uma unanimidade por parte da sociedade para denunciar pá, e para condenar, esta é a palavra, para condenar esse tipo yeah. de violência. Foste à procura da informação do ano Sim, passado? sim, mas isto vem aqui Ah, ok. muito. Eu queria uma coisa um pouco mais simples, mas parece-me aqui. Ou seja, Sim, mas é uma loucura. Pá. em 2022, 49. 2020. 49, pronto, vê lá. 49. Eu sabia que tinha sido próximo aos 50, ou seja, Até de fevereiro. Epá, qualquer. Porque é tão triste, não é? Ou seja, ver isto assim em números é tão. É certo que tem vindo a decair ao longo dos anos, ou seja, desde 2003, eu já cá hum, estou desde 1999. E para mim, quando eu hum. comecei a ouvir estas coisas na televisão, para mim chocava muito, porque em Portugal não tinha esta. Eu não era consciente disto. Ou seja, em Portugal não se falava tanto disto, pelo menos na altura. E aqui em Espanha também não. Aliás, vê a partir de que ano é que se começa a contabilizar a Pois, violência doméstica. yeah, aqui nesta referência, ou seja, nesta página web, aparece desde 2020, 2003. Uhum. Todos os anos o mais alto foi 2008, com 76. Epá, 76, epá, é que é É. horrível isto.
E até agora, ou seja, digamos, a última informação que esta página tem é de fevereiro de 2023 e havia 8. Ou seja, fevereiro. Ou seja, é incrível. Loucura, Incrível. pá, é uma loucura. Eu não sei. Tentar entender às vezes a psique de trás destas atuações, não é? Seja por abuso sexual, seja por violência de género. O que é que leva, digamos, que transtorno é que tem que existir na mente do atacador, não é? Da pessoa que está aí, que de repente perde o controle e que se justifica, não é? Que se auto-justifica de que isto é o que há, é o que tem que fazer. Eu tenho que atuar desta forma. Não consigo porque eu não, claro, eu não sei em que estado é que tem que estar a tua cabeça para que uma pessoa perca o controle de si próprio para atuar desta forma, não é? Porque, porque nesta questão da violência de género, ao fim e ao cabo, eh, bom, dando o exemplo de um homem, não é, que perde o controle e acaba por assassinar a mulher, ou a ex-amante, ou a ex-mulher, ou a ex-namorada, ou quem seja, aqui é uma questão de. Ou seja, é uma pessoa que realmente não está bem, primeiro, e depois, digamos, deixa-se levar por uma emoção que faz perder o controle, não é? Que o faz perder o controle e atua, ou seja, com a cabeça toda completamente em branco, não é? Como quando alguém, por Yeah. exemplo, isto não é uma tentativa de comparar, mas ao fim e ao cabo, nós quando reagimos a certas atuações por parte de outras pessoas, não é? Às vezes temos este instinto de querer realmente fazer mal a alguém, não é? Quando Uhum. alguém se mete à tua frente numa fila, ou alguém no trânsito depois faz alguma coisa que te assusta de tal maneira que tu acabas por ter um. Ou seja, sai normalmente Como um. defender o teu território, não é? Exato, há um instinto de proteção que surge e que normalmente nos faz pensar. Não sei se isto tem a ver com esta questão do fight or flight. Não sei se já ouviste falar desta. Não. O fight or flight é uma. Eu vou tentar explicar isto, mas também não sou muito entendido. Mas tem a ver com a inteligência emocional, a forma como Uhum. reagimos em certas situações. Ou seja, tem a ver com a nossa forma de reagir. Há uma parte do nosso cérebro que reage de uma forma muito animal, porque antigamente, depois, quando eu digo antigamente, digo quando andávamos a fugir dos animaizinhos, não é? Dos Uhum. dinossauros e Uhum. desses predadores. É uma parte, é o que eles chamam a amígdala e a outra parte do cérebro que eu agora não me lembro exatamente como é que é, mas que nos faz reagir ou realmente ou reagimos e lutamos, ou reagimos e fugimos. Portanto, por isso é que se Yeah. diz fight or flight. Or flight. Exato, que é fugir ou lutar. Portanto, mas isso é uma parte do nosso cérebro que eles consideram como muito primitiva. Ou Uhum. seja, é uma parte do cérebro que é primitiva, que só reage. E então eu acho que quando estamos nesse estado de mente, deixamos-nos levar exatamente por esse estado primitivo, não é? Por esse instinto primitivo e perdemos completamente o nosso controle, não é? Uhum. Mas isto obviamente não é nenhuma explicação científica para justificar estas situações, mas pronto. Sim, É, a flora é esse yeah, instinto mais primitivo, mais irracional, não yeah, é? Porque é um ato irracional yeah. matar uma pessoa. à pare- Matar uma pessoa, ou seja, que tu já sabes que eu sou anti-violência, ou seja, não, eu acho que Yeah. nada justifica a violência e lembras-te quando falámos aqui, que não abordámos com grande intensidade, mas lembro-me que falámos aqui do assunto do Will Smith Chris Rock. e do Chris Rock, não Yeah. sei o quê. E eu lembro-me que o meu resumo foi um pouco, isso é um problema entre dois pretos ricos, Uh-huh. como se fossem brancos, é igual, mas neste caso são pretos. Ah, mas é o que eu digo, ou seja, nada justifica a violência. Ah, e há pessoas que acabam por matar porque se estão a defender, ou outro caso
eh, muito falado em Espanha. Aliás, começou aí, há um caso, mas claro, isto tem a ver com a história contemporânea de Espanha, e tu já sabes que eu, mesmo não estando vivendo aqui, desde 97 tenho contacto com a cultura deste país e com a sociedade deste país. Então, no final dos anos 90, nestes programas da tarde, Aham. houve uma senhora de 50 ou 60 anos, que foi a um destes programas e num programa em direto, disse e admitiu que era maltratada e que o marido a maltratava, o ex-marido a maltratava. E ela tinha saído de casa por causa disso. Essa senhora, um mês ou 2 meses depois, foi assassinada por esse homem. Hum, Então essa mulher é como um pouco a bandeira hum, da. Peço imensa desculpa porque não me lembro de nomes nem anos, mas yeah, isto é com o que eu acabo de explicar, é yeah, fácil de chegar a esta pessoa. E acho inclusivamente que foi a partir aham, dessa senhora que não só se começaram a tomar medidas do ponto de vista governamental contra a violência de género, e não sei até se não foi a partir daí que se começaram a contabilizar, porque então não era notícia. Ah, mas é tal história, de vez em quando também há outros casos que se ouvem, e aqui é onde eu quero chegar, porque sendo eu uma pessoa que entende que nada justifica a violência, há outros aspectos que há quem lhe chama justiça poética, uhum, como é o caso de também há uns anos, mais de uma década diria eu, que um juiz, perdão, não absolveu, mas condenou com uma pena muito, muito suave, ah, uma mulher que matou o seu marido. Que matou o seu marido porque se cansou de décadas de maus tratos, décadas de violência, décadas de vexames, décadas de- de anulação da personalidade dela. hum, Mas claro, é tal história, ela matou uma pessoa. Eu lembro-me de ouvir essa senhora e ela dizer: Eu sou consciente yeah, de que não matei só o meu maltratador, eu matei o pai dos meus filhos. yeah, E os filhos, eu lembro-me de ouvir o depoimento, pelo menos de um dos filhos, que era um homem, e dele dizer: eu já perdoei a minha mãe. A minha mãe matou o meu pai, mas eu perdoo a minha mãe, yeah. porque eu sabia quem era o meu pai. Então são estas coisas que às vezes também, mas é tal história que são coisas que requerem debate, ah, e, mas requerem sobretudo que sejam faladas e que sejam postas em conhecimento, que não se ponham, não se tapem, não se Yeah. cubram estas coisas e que se fale Não, destas questões e que se entender, eduque. claro, e entender as circunstâncias destas situações, porque que acontecem, não é? Hum. O que é que leva às pessoas a atuarem desta forma? O que é que provoca na mente, não é? No cérebro, reagir desta forma sem o mais mínimo controle? Ou seja, o que é que provoca esta situação? O que é que os faz levar a esse extremo? Porque não sei se isto tem a ver com umas boas bases de socialização, de entorno familiar, Sim, de educação. hum, não Sim, mas sei. atenção a uma coisa, também há muito maltrato, atenção, há muito maltrato em classes médias, altas e altas, Yeah. há muito maltrato em classes de famílias com os altos níveis de educação académica, Aham. há muita coisa dessa, hã? Hum, Atenção. E depois há outro aspecto que é, aqui estamos a falar de maltrato e depois há outro aspecto que é a violação. hum, Esta, este termo, que é um termo feminista, da cultura da violação, mas não é só um termo feminista, ou seja, é um termo que a Organização Mundial da Saúde e hum, a própria ONU recolhe nos seus estatutos esta questão que existe, que é a cultura da violação. Ou seja, há uma cultura hum, machista, uma cultura sistémica yeah. que invoca a violação. Ou Hum, seja, o ano passado houve uma campanha do governo galego, quando ainda era o Alberto Núñez Feijó presidente da comunidade galega, hum, em que
fazer uma campanha publicitária estatal, ah, ah, prevenindo, uma forma de prevenção às mulheres por causa de sofrer uma possível violação, Hum, mas punha o foco na mulher. ok. Então, ou seja, o spot publicitário é horrível e é vergonhoso, em que praticamente dizia: olha, se vais fazer jogging, Uhum. leva umas calças de fato de treino largas, não leves umas malhas justas ao corpo, porque isso marca muitas linhas. Então, se vais a um bar, tapa o copo da tua bebida para que não te metam lá uma droga, Yeah, para depois violar. Ou seja, não, não, espera aí, não, 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 estás enganado. yeah, Ou seja, gasta o mesmo dinheiro numa campanha publicitária, mas leva o foco para o outro lado. claro. Leva o foco provavelmente para o homem. E diz: olha, se tu vês uma mulher a fazer jogging no parque e que leva umas calças apertadinhas, é porque é mais cómodo para ela e é porque ela quer. Ela não está a provocar. Se tu entras num bar e vês uma mulher que é atrativa e que está a beber um whisky ou uma cerveja, não lhe metas lá nada dentro para violá-la. Não. Há uma coisa que se chama cortejo. Yeah, Entendes? Então vais lá, tentas engatar, porque o engate é uma coisa linda, uma coisa bonita, yeah. uma coisa entre os animais engatam, Sim, sim. os animais cortejam. Uhum. Pois já está. E ela não quer. Pois olha, paciência, sorte e saúde. Yeah, Vamos embora. Já está. É uma coisa que é tão básica, mas só chegamos lá, querido Hugo, com a educação. Pá. yeah. Com a educação que nós damos em casa, mas depois educação nas escolas. Pá, quando, em 2004, quando o governo do Zapatero ganhou as eleições, foi realmente um dos primeiros grandes governos progressistas. Filipe Gonçalves, pois, bom, não vamos falar, não vamos tão atrás. Tu lembras-te de ouvir falar da educação para a cidadania? Não, não me lembro. Pá, uma disciplina que eles, epá, eu acho que isto seria interessante. Pá, o governo do PP levou essa coisa ao Tribunal Constitucional. Uhum. Que têm que aprender é os valores católicos. Quais valores católicos? Pá? Yeah. Quais valores católicos? Têm que aprender a ser cidadãos. Porque neste país há cidadãos católicos, Hum, há cidadãos claro. judeus, há cidadãos muçulmanos, há cidadãos ateus, budistas, luteranos, evangelistas. Há uma variedade de cores Yeah. e de credos nesta sociedade que nós não nos podemos focalizar só numa. Mas pronto, foi assim. Não, esta sociedade espanhola é bastante, no geral, hum, ainda tem uns rasgos bastante racistas, Co- E xenófobos. conservadores, sim, sem Sim, dúvida, sim, sim. yeah, Olha, eu hoje mesmo estava a jantar com a Lua, estávamos a falar de uma polémica atual e não sei o quê, da política atual yeah. que ela começa a se interessar e gosta e está toda emocionada porque este ano já vai votar. Ah, eu dei-lhe um pecado, um resumo do que é Espanha. E eu dizia, epá, a Espanha Hum, continua a ser um país de que te jodas, hum, sabes? E de cojones. Quer dizer, por mis cojones, sabes? Então continua a ter essa atitude autoritária yeah, e essa atitude vingativa, uhum, essa atitude de despeito, estás a yeah, perceber? Então, há uma mulher, uma política que governa Madrid, que os próprios acólitos dessa mulher sabem que é uma inútil, uhum, mas como sabem que essa mulher tem a capacidade de roder ao yeah, outro, dizem, que se roda. yeah, E é assim, e continua a ser um país pouco dialogante, pá, um país que não leva muito bem as mudanças têm que ser uma yeah. coisa gradual. Outra circunstância, e desculpa se eu hoje estou a ocupar muito tempo de antena. Não, Há 13 anos, há 13 anos, o Partido Popular levou ao Tribunal Constitucional a lei do aborto, uhum, uma lei do aborto aprovada na Assembleia por uma maioria absoluta, que era o governo de então, que era o governo socialista do yeah, José Luís Rodrigues Zapatero. Hugo, pois esta semana, 13 anos depois, uhum, o Tribunal Constitucional chegou à conclusão de que sim,
que a lei é constitucional e que tem que ser respeitada. 13 anos depois. Mas, sim, mas sabes porquê que chegou a essa conclusão 13 anos depois? Hum, Porque há uma maioria progressista no Tribunal Constitucional. hum, ok. Yeah. Se fossem mais Conservadores, porque conservadores, os, claro. não, porque os conservadores perderam essa maioria. Yeah. Yeah. E é Bom, assim que ainda bem. Não, mas é interessante e eu agora fiquei curioso com tocaste aí na questão da tua filha, que é a filha de uma catalã e filha de um português. Ou seja, Hum, sim, e, e ao fim e ao cabo é a educação dela, não é? Os valores que vocês lhe transmitiram, de certa forma, o que ela foi assimilando. Ao fim e ao cabo, ela é uma pessoa, tem a sua própria essência e é capaz de tomar decisões e pensamentos próprios, portanto é, é uma pessoa em si mesma, ou seja, não é, obviamente pode ter valores que vocês lhe tenham transmitido, ideias e pensamentos, mas ao fim e ao cabo ela é uma pessoa individual, portanto é um indivíduo. E, uhum. e, e é curioso, não é? Ou seja, já foge, já sai um pouco fora do que é o tradicional, não é? Ou seja, ela não tem. Tu perguntar-lhes se lhe fizesse a pergunta, tu sentes-te espanhola? Percebes? Esse tipo de pergunta, o que é que ela responderia, Claro. não é? Não. Não, eu até para acrescentar mais dados ao que tu disseste, filha de um português, filha de uma catalana, nascida em Madrid, Yeah. desde a segunda classe até ao 12º ano, que está a terminar agora, desde a segunda classe até ao 12º ano, num colégio católico, Hum. num colégio católico, uma miúda que é ateia, Uhum. porque ah, mas que é uma miúda que é embaixadora do seu colégio. Hum. Yeah. E os professores sabem que ela não é católica, Uhum. mas sabem que ela transmite os valores universais Yeah. que defende o seu colégio. Hum. E é uma miúda que fala com naturalidade Uhum. da bissexualidade, da homossexualidade, Uhum. de amigos e amigas não binários, Yeah. que não se sentem nem homens, nem se sentem mulheres, sentem-se pessoas, já está, Yeah. e que tem a capacidade de ensinar os pais dela nessa nova realidade que é a vida, não a vida, senão nessa nova realidade da sexualidade Yeah. atual, que é muito diferente Yeah. à que nós fomos Digamos, educados. é uma boa representação do que é que vai ser o futuro, não é? Quer dizer, está mal que uma pessoa diga isto, não, eu não posso dizer, oxalá o futuro Ou pelo fosse menos uma como é a minha amostra, não é? filha. Não, não é. Mas é uma amostra Yeah. pelo menos é uma amostra de tolerância, Yeah. de respeito. Ainda por cima, uma coisa que eu gosto de ver é o desinteresse natural Uhum. da Lua. Mas o desinteresse natural com respeito. Não é Uhum. que a Lua não se interesse pela vida das pessoas. Yeah. A Lua simplesmente diz: com que estejam bem na vida é o que me Exato. importa. Claro, não se deixa Agora, o levar. resto, Exato. claro, o Yeah. resto que elas façam com a sua vida, eu quero Claro. lá saber. Yeah. Eu quero lá saber. Mas é que Já te muito. contei esta história, não sei se foi no ar ou off the record. Aham. Uma vez perguntei-lhe por uma amiga dela, então a fulana e tal, como é que ela anda? Está bem, tem uma namorada e tal, não sei o quê. Então, mas ouve lá, tu não me tinhas dito que estava com o Pepito? Yeah. "Oh, pai, ela é bissexual." Ah, pronto, está bem, está bem, está bem, está bem. E é assim, pá. Claro. Não, mas é interessante saber que, claro, porque ao fim e ao cabo eu acho que muitas dos conflitos que existem nesta nossa geração e na geração anterior muito vem daí, não é? Destes agarrados a estas ideias e preconceitos que temos e que nos foram inculcados, que Sim, nos sim. agarramos a estas ideologias E os convencionalismos, claro, então tudo isso acaba por, ao fim e ao cabo, contra afetar os nossos orgulhos, não é? Impacta diretamente no nosso orgulho, então reagimos visceralmente a esse tipo, quando cada vez que nos põem, que nos confrontam, não é? Que nos enfrentam e que nos querem
modificar um pouco essa ideologia, não é? Que vão contra os nossos valores. E. O qual, se nós pararmos, só precisamos de uma coisinha, Hum, como se fosse um ingrediente, ou como se fosse uma receita, não é? yeah, Pois 100 gramas disto, 100 gramas, uma yeah. pitada daquilo, não sei o quê, Um pouco mas de há um tolerância, não é? ingrediente, claro, e outra que é a empatia, pá, Yeah. que é um gajo parar um Respeito. momento, claro, um gajo parar um momento e dizer, e pensar assim, epá, ah, e agora vou dar um exemplo, se eu não sei se alguma vez dei aqui ou não, mas vou uma meia-culpa, Uhum, que é a empatia, que é um gajo de repente, pois, epá, deixa-me pôr no lugar dessa pessoa. E o gajo dá a volta e diz: "Pá, porra, meu, tem que ser fodido, meu. Uma pessoa que tem, seja qual for, seja qual for a sua sexualidade, porque me dá absolutamente igual, porque pensando bem, se essa pessoa vai para a cama com homens ou com mulheres, não interfere em nada na minha vida. yeah, Nada. yeah. Absolutamente nada. Hum, Então, com um gajo ponha só essa pitada, nem é preciso 5 gramas ou 10 gramas ou 200 gramas, não, dá igual. uhum. Só um QB, não é? Como se, quanto basta? Uma pitadinha aí, Yeah. pá, empatia. Se um gajo tem essa capacidade, da mesma maneira que é uma coisa que está tão em voga já há uns anos, que é a meditação, uma Uhum, coisa que eu ainda não consegui, porque eu tenho provavelmente aí um TDAH mal diagnosticado, uma coisa qualquer, custa-me meditar, as poucas vezes que tentei também, admito que tentei poucas vezes. Mas se um gajo conseguisse empatizar, uhum. porque há pessoas que têm uma grande capacidade de meditar, mas não têm essa capacidade de empatizar. Yeah. Pá, claro, pá, utiliza o mesmo esforço, essa mesma técnica, empatizar. E eu agora vou apresentar o meu meia-culpa, que eu não sei se alguma vez te falei nisto ou não. No Gil Vicente havia um rapaz homossexual, abertamente homossexual, Aham, que não tinha nenhum tipo de problemas em mostrar-se como era. uhum. Epá, e esse homem, esse miúdo, sofria um bullying diário, Yeah, porque todas as pessoas lhe chamávamos, yeah. porque eu aqui admito que fazia parte dessa ignorância, que chamávamos-lhe o Milady, oh Milady, oh Milady, oh Milady. Yeah. Nunca vi ninguém, e de mim nunca saí, obviamente, mas eu nunca vi ninguém que lhe tenha posto a mão em cima, porque soube de casos que havia assim, na Yeah. graça, de maltratar fisicamente a homossexuais. Mas eu penso muitas vezes, pá, se algum dia visse esse rapaz, vê bem qual é a história, que eu nem sei o nome dele. Hum, Eu nem nunca soube o nome dele. Era o Milady, era o Milady, era o Milady. E hoje em dia, mas de vez em quando vem-me à memória este rapaz, e eu penso, epá, esse gajo tinha uns tomates do caraças. yeah, Esse gajo aguentou, esse gajo eh, foi maltratado por uma escola, epá, mas estamos a falar de uma escola yeah. de 1000 e tal alunos, pá, e que não era só os miúdos que lhe chamavam Uhum, Milady e que o maltratavam, eram miúdas também. yeah. Pá, e o gajo nunca, nunca, nunca se escondeu. Hum, E eu digo, epá, se eu algum dia que passo por ele na rua, não o reconhecerei, obviamente, porque não é como te digo, não, nem sequer sei o nome dele, e lembro-me mais ou menos como ele era, assim, cabelo preto, uhum, não era muito moreno, mais bem branquinho e tal. Mas um gajo que se vestia moderno, que era amaneirado, que não tinha nenhum tipo de complexo. Os complexos tínhamos yeah, éramos nós que tínhamos complexos. Éramos nós que tínhamos complexos e frustrações, sabes? E ele, se calhar, era a pessoa mais livre que yeah. existia nessa escola Claro, secundária. porque era ele. Mas eu sinto, exatamente, mas eu sinto que lhe devo um pedido de desculpas a esse rapaz. E se algum dia me encontro com alguém do Gil Vicente, vou tentar pesquisar. Olha, tu sabes Uhum, deste rapaz, como é que se chama? Porque sinto, hum, talvez também seja um bocado hipócrita da minha parte, não é? Depois de buf, depois de 38 anos yeah. lhe pedir desculpas, sabes? Ou uma coisa qualquer, mas não, 38 anos, não, bom, os anos que sejam. Mas pronto, mas pronto, é assim, não é? E esse sim, Mas, é o que tu dizes, era livre yeah. porque era ele.
Sim, eu às vezes penso nisso, não é? Na capacidade que têm certos miúdos e miúdas de terem, de conseguirem, ou seja, de forma natural conseguem ter uma atitude diferente, não é? Do resto do grupo. Uhum. E a maioria normalmente concentra-se depois numa forma muito standard de funcionar, de operar, mas estas pessoas que saem fora do standard realmente são as especiais, não é? São as pessoas especiais que acabam por ter uma sensibilidade diferente, Uhum. uma perspectiva de vida diferente, mas se calhar vem de trás, não é? Vem de quem tem, ou seja, vem dos pais, vem das mães, vem da família, do entorno, porque isso, ou seja, que se desenvolva e que se expresse nessa fase da vida tão Uhum. jovens e que tenham esse. Ou seja, porque realmente sentia-se à vontade para o fazer, não é? É. Mas depois há casos estranhíssimos, que eu também conheço alguns, não muitos, de pessoas que mostram um carácter que não tem nada a ver com o ambiente familiar que viveram e com a educação que receberam. Não é? Hum, Uma pessoa pensa, pô, este gajo, esta gaja, vindo dessa família desestruturada, desse não. ambiente em que viveu, e é Uhum, uma pessoa impressionante, pá, equilibrada, que, hum. mas pronto, Sim, mas são deve ter coisas, não é? tido, deve São ter coisas estranhas. tido, deve ter tido, se calhar, uma. Não sei. Eu acho que há muitas coisas que são naturais, hã? Há muitas coisas que são aprendidas fora Hum. do ambiente familiar. Sim, mas que se há pessoas que são capazes de forma, o que tu dizes, de forma natural conseguir assimilar esses conceitos e trabalhar em Sim, si sim, sim. próprios, ou seja, assumir que isso se calhar é uma coisa de momento, uma fase, e supera-se essa fase, não é? E há Uhum. outras pessoas que normalmente se calhar chegamos à nossa idade e sofremos estas crises existenciais um, pelas circunstâncias da nossa vida, não é? Que vão mudando as separações, os divórcios, a perca de emprego e tudo isso que acaba por influenciar e chegamos a esta fase da nossa vida em que entramos numa crise existencial e que não temos recursos para, muitas vezes, para não conseguir lidar com essas situações, não é? Esta gente, se calhar, Hum. em base ao sofrimento que tiveram naquela fase da vida, conseguiram contornar, conseguiram superar essa situação de uma forma mais natural, de uma forma mais. Porque se calhar têm realmente uma força interior muito grande e conseguem superar essa situação. Não sei. Tu lembras do profe Javier, nosso Sim, convidado também, porque foi professor da Montse, sim. no verão passado que nós nos encontramos, Hum, em Barcelona, ele falando de outra convidada nossa, a aham, Ramona, ah, a mãe da Montse, ele hum, ele destacava uma coisa na Ramona, que e ele sendo professor, uhum, sabia bastante bem do que falava, um termo muito bonito e real e muito acertado, que é a inteligência natural. hum, Há pessoas que são naturalmente inteligentes, há pessoas sim, que naturalmente têm a capacidade de perceber yeah, determinadas coisas, de entender determinadas coisas e de atuar hum, ante determinadas situações. E a Ramona é isso, a Ramona é uma mulher não estamos a falar de uma mulher da pós-guerra, é uma mulher da guerra, uma yeah, mulher nascida na guerra, já falámos, e ela mesma yeah, já falou nos nossos microfones sobre a sua vida, sobre a experiência de vida, hum, a dureza, yeah, uma mulher que faz parte do bando que perdeu a guerra e não tem rancor. yeah, Uma mulher que perdeu a guerra e é empática, hum, entendes? Então é isso, é uma inteligência natural e eu gostei muito desse termo, eu gostei muito yeah. dessa definição. E é assim, há pessoas que têm Hum. gozam É dessa um, é um inteligência poder, natural que é um os poder, ajuda. ou seja, é um poder, Sim, sim, é sim, um sim. poder, tem esse poder. Uhum. E eu acho que todos nós temos um poder, só que às vezes não somos capazes de ativar esse poder De ativar, sim, sim. E e às vezes desconhecemos que o também temos. é verdade, também é verdade. Há pessoas que desconhecem. Sim, superpoder, não é o poder, é o superpoder. Isso é o que eu queria Superpoder. dizer. Yeah. Uhum. Pois é, meu amigo, o episódio de hoje levou aqui uma direção imprevista. Sim, 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 sim. Falámos um Mas pouco de pronto, tudo, não é? em princípio, proximamente temos convidados, não é? Vamos ver se conseguimos alinhar aí os astros. Já adiantaremos Se conseguimos alguma alinhar aí os coisa aos nossos astros. ouvintes.
Porque E tu sabes que eu sou muito pró-convidado, eu gosto de sim, convidados, eu gosto de sim. receber pessoas, Não, e mais gosto quando de receber são pessoas. pessoas que realmente chamam a atenção e que. Uhum, Bom, às vezes também hum. temos as nossas desilusões em algum momento. Sim, Bom, por sim, causa das sim, 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 expectativas. As mas pronto, expectativas estavam altas e exato. afinal não se Mas cumpriram, mas mas aí pronto, talvez o problema seja nosso, não é? claro. Porque criamos uma expectativa, não é? Hum, Mas talvez aí a culpa é nossa, mas este próximo talvez. convidado tem pinta de ser. Bom, vamos lá ver se Uhum, aceita. Bom, aceitar já aceitou. boa, Agora vamos lá ver se alinhamos os ok, astros e boa. conseguimos entrevistá-la. Falando de convidados e de receber pessoas em casa, Hum. amanhã chegam os meus pais, Que fixe. a Madrid, porque na sexta-feira, dia 12 de maio, é a festa da graduação da Lua, que Ah, termina a sua trajetória no ensino secundário. E outra questão de receber em casa, hum, diz-me quando é que vens cá almoçar a próxima vez, pá? Tenhas por aí trabalho e na hora do almoço passas por aqui? ok, Avisa. combinando isso. E eu faço-te. Tu gostas de gambas? Adoro gambas. Ok. Posso comer quilos e quilos de gambas. Ok, quilos e quilos de gambas não, porque isto é uma casa humilde, então eu, como muito, posso dar 250 gramas, hein? Ah, tá bem. Mas pronto. E cuidado com os quilos e quilos de gambas, porque isso tem muito ácido úrico, hein? Isso Aliás, não é bom. normalmente quando eu tinha, digamos, nas passagens de ano, eu lembro-me de que a mãe da minha ex-mulher, portanto a avó da Olivia, Uhum, sim. fazia um ceviche de gambas e faz e continua a fazer. Oh, É uma oh, coisa, meu. É é uma destas coisas que me maravilha. estimulam o. Epá, O é uma paladar. explosão de sensação aqui na boca entre o ácido que tem e o doce que tem. Epá, é uma coisa espetacular. Não sei explicar, mas é uma A coisa. lima, o É pá, coentro, sim, essa sim, sim, cebola sim, sim, vermelha sim, sim, cortada sim. fininha, esse. Está a crescer água na boca. É uma coisa Sim, sim, sim. fascinante. Eu adoro Não, gambas, pá. Eu o adoro que eu gambas. o que eu o que eu gostaria de lhe oferecer de emenda seria um caril de gambas. O que é Ah, que tu dizes? está perfeito, Com um arrozinho basmati? perfeito. Sim? Perfeito, Agradeço o vamos convite. nessa. Agradeço o Sim, sim, convite e então aceito vá, o convite. então vá. Aliás, estamos a assumir o compromisso aqui, dos nossos ouvintes, Aqui, eu tenho a live. certeza que vão começar Exato. a chover comentários, Sim, como todas as exato. semanas, nas nossas redes, a Falando. perguntar: já foste almoçar, já Exatamente. almoçaram juntos, não sei o quê. Falando de comentários, pois olhem, vocês no YouTube têm uma secção de comentários, portanto, deem a vossa opinião sobre este episódio e sobre os episódios anteriores que vocês tenham ouvido. Deem o vosso feedback, sugiram temas de conversa também se quiserem. O que é que gostaram mais, o que é que gostaram menos. Ouçam-nos no Spotify. O Spotify eu acho que não permite fazer comentários. Spotify. O Spotify. I just love the way you Spotify, speak mas English, no man. Apple Podcast sim Oh, permite. yeah, Apple Permite, Podcast. Oh my gosh, permite valoração. every word Every, that you every, say. every Tu, single tu continua, word. tu continua a falar que eu canto Sim, aqui do sim, coisa. sim, sim. E no Apple Podcasts dá para dar estrelinhas, portanto, por valoração do podcast, deem aí um toque também, porque sempre nos ajuda. E no Google Podcasts, honestamente, não sei, mas pronto, também é outra plataforma que vocês podem ouvir. E para quem usa Android, pois é perfeito para ouvir. Android. I mean, it's Android. It's Ele absolutely é incapaz de dizer fantastic. Android. Não sou Ele é capaz de capaz dizer de, Android. incapaz de Android. dizer Android. Android, Apple Android. Podcasts, and Spotify, Android. and And YouTube. Spotify. And YouTube. Oh my gosh. Pronto, estamos presentes nessas plataformas. Temos também uma continha. Temos também uma continha no Instagram que de vez em quando, bom, normalmente publicamos o logo do episódio correspondente e contamos assim um pequeno resumo do episódio, do que foi o episódio, e no Facebook também. Também lá estamos. Também lá estamos. Por isso, se quiserem deixar um comentário e dizer olá, pois são bem-vindos. Meu amigo, Caro amigo, obrigado por estar aí mais uma acabo vez. de me lembrar agora que estou a agarrar no meu telemóvel porque eu disse-te que te ia mandar uma fotografia Sim, e não te mandei. não Então mandaste? vou-te mandar, Sei que mandaste alguma mas coisa vou, antes, mas não, mas foi através daqui. mandaste-me alguma coisa Não, já. não, vou-te mandar uma coisa que eu tinha Mandaste uma dito, que foto é a do teu fotografia. display, do teu setup. Exato, exato. A fotografia,
da visita do Paulo César à nossa Ah, casa. ok. E vou-te mandar também outra fotografia, Uhum. em que apareço eu, o Felipe e o Ricardo, prévio à nossa incursão nas águas da Costa da Ok. Caparica para surfar ali Olha, e um bocado, como é que vai esse tiremos um café? bocado Como é de que vai medo. essa cafeteira? Pá, vai bem, mas Com o ponto? ainda não dei com o ponto. Não, Ok. não. Há qualquer coisa ali que continua a falhar, e sei que quem falha sou eu, obviamente, Epá, né, sou vê um sou vídeo no YouTube, pá, esta coisa ajuda sempre. pá, sim, tem que ver, tem que ver, tem que ver, sim. Tem que ver, mas eu contava mais com a tua presença aqui, Pois eu Filipe. imaginava que sim, mas Sim, contava mais com a tua presença aqui, yeah. inclusivamente contava com a tua presença para outro aspecto, para dar uma vista de olhos no meu computador, porque eu acho que o meu Ah, computador começa a ter está a dar o estes berro. problemas que eu sempre tenho. Claro, Exato. claro, Mas claro. não pode dar o berro, não pode, Não porque este pode. computador É é novo, novo. pá, É novo. é novo e é uma bomba do caraças, que isto é Sim. provavelmente dos melhores computadores que eu tive na minha vida. Pois ora aí está, Sabes que essa fotografia. hoje no Diz trabalho lá. tive uma experiência destas que isso depois deve dar para outro tema de conversa também, para outro Uhum. episódio, que é a malta mais de outra geração, com um pouco mais de anos, a dificuldade que têm de entender os conceitos básicos da computação, não é? A nível do utilizador. O difícil que é Da informática. Sim, 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 entenderem sim. exatamente hoje em dia como funcionar Eu com o computador, preparar uma sessão, de preparar, Mas configurar o isso foi o que e-mail e falámos essas com coisas. o que falámos com a Ana, a minha Yeah, vizinha Ana, quando esteve aqui no programa, que yeah, ela falou e especificou muito bem isso dos imigrantes, yeah. como é que era? Informáticos e os nativos e E não os sei nativos, quê, claro. e é uma loucura, meu. Claro, porque eu agora estou a fazer uma pequena trajetória a nível histórico no meu outro podcast, a nível Uhum. da história da informática e um pouco, às vezes, meto aí um pouco digamos, dos meus princípios desde que comecei a tocar nos computadores e não sei o quê. E eu vejo-me nessa época e vejo-me agora, eu ainda continuo a estar mais ou menos ao dia. Digamos, nas novas tecnologias, a nível do utilizador, não falo a nível nem de programação, nem nada disso. Mas hoje tive um exemplo claro de uma pessoa de 60 e tal anos e eu estar a acompanhar essa pessoa a configurar a sessão, a configurar o e-mail, explicar-lhe um pouco como é porque que isto aparece, porque que estão a pedir esta informação, percebes? Então, por Yeah, um yeah, lado, yeah. fico de certa forma contente porque ainda me sinto relevante neste aspecto, não é? E Tu tens relevância em muitos aspectos, andam-te claro, não, vamos mas lá pronto. animar o Hugo. "Vá Hugo, Mas tu és um gajo isto é tema para imprescindível". isto é tema para outra conversa. Mas pronto, meu amigo, Caro amigo, obrigado por beijinho estares aí, grande, como sempre. Um abraço grande, beijinho à Olívia beijinhos para e todos e para os que estão aí do outro lado a ouvir-nos. E vou sigam-nos nas vou para redes. a cama descansar, pá. Vou para a Epá, cama sim, descansar que sim, amanhã espera-me um dia animado. yeah, ok. Beijinhos a todos, Bom, obrigado, obrigado obrigado, por estar aí. obrigado. É uma maravilha saber que há pelo menos 3 pessoas aí do outro lado. Mas não digo com ironia, digo com toda aliás, eu só sou consciente às vezes do que nós estamos a fazer quando me lembro que há pessoas que nos ouvem, Sim, é porque verdade, senão é verdade, é estou a verdade. falar contigo. Bom, Então aí é quando eu tomo consciência, espera aí que há pessoas há que pessoas aí de do 15 outro em lado, 15 não é? dias 15 em 15 Que dias ouvem-nos dedicam e isso é bom. Há uns tempo, que nos ouvem no carro, claro, entre que vão claro, buscar o filho à escola e depois vão yeah, levá-los a casa e depois vão ainda trabalhar outra vez e não sei o quê. claro. Ah, e há pessoas que saem do autocarro, atravessam o rio para regressar à sua casa depois de um dia de trabalho e vão com os fones a ouvir um. E isto, meu, é Yeah, giro, pá. É é giro giro. saber que há pessoas que estão aí. Então vá, um abraço grande. Abraço forte. Até à próxima, até para a Força aí. semana que vem, ou até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Fiquem bem e passem uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau.